tudo bem com vocês? Eu sou o Reginaldo Neto e hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo sobre tecnologias digitais, compartilhando conhecimentos e ações. E o vídeo de hoje, como vocês podem ver no título, é Simplificando a Programação. Esse vai ser meu intuito no vídeo de hoje. É explicar para aqueles que não estão familiarizados com os conceitos de programação, os conceitos mais básicos. E para aqueles que têm interesse, têm curiosidade, às vezes para quem tem um filho que quer entrar nesse ramo, ou para você mesmo que tem interesse em aprender, se especializar e não sabe onde ter um ponto de partida, não sabe como pesquisar sobre isso ou se isso é interessante para você ou não. O meu intuito nesse vídeo de hoje é falar do básico de programação, explicar os conceitos mais triviais e tentar expandir o conhecimento das outras pessoas que enxergam a programação como uma caixa preta, como um grande mistério. Então, esse é o meu intuito no vídeo de hoje. Se você se sentir interessado, fique comigo até o final, que eu acho que vocês vão gostar bastante. Para quem já conhece de programação, já trabalha com isso, também é legal relembrar os conceitos básicos. E se você puder contribuir nos comentários desse vídeo, por exemplo, com as outras pessoas que têm alguma dúvida, também fica muito interessante. Então vamos lá. O meu intuito da apresentação de hoje, como eu já disse, é responder algumas perguntas muito básicas da programação. Eu separei 7 em específico. E o meu intuito é que no final desse vídeo, todo mundo que assistiu saiba o que são esses temas, o que são esses assuntos, consiga conversar com outras pessoas sobre, já tem um ponto de partida para pesquisar sobre e por aí vai. Então, vamos começar com o que é um comando. Bem ampla essa pergunta, né? Sim, esse vídeo de hoje vai ser muito relacionado com o que nós entendemos de mundo e eu vou tentar traduzir para o conceito de programação, de computação, esses termos que nós temos no nosso mundo real. Então aqui, como nós podemos ver, eu coloquei 4 frases. Olá, tudo bem? Saia daqui. Eu gosto de frutas. Você é jovem. São 4 frases diferentes, cada uma delas tem um significado e o meu intuito aqui é você identificar qual dessas é um comando. Esquece programação, só um comando. Não tem tempo para vocês pensarem, mas eu acho que já ficou bem óbvio que o único comando daqui é o número 2. Saia daqui. É um comando para outra pessoa sair. Você está mandando ela sair. Isso é o nosso conceito básico de programação. O comando nada mais é do que interação, que normalmente é expressado com verbos no imperativo, ou seja, faça alguma coisa, te manda fazer alguma coisa, significa uma ordem, ou seja, um comando de ação. Alguns exemplos: leia um livro, coma frutas, tome banho, escreva uma carta. São verbos que estão mandando você realizar alguma ação. Esse é o conceito principal de um comando, e nós utilizamos isso muito na programação. Agora, vamos então responder a próxima pergunta. O que é um algoritmo? Já tudo vai fazer sentido, eu prometo para vocês. Agora, se tratando de algoritmo, essa palavra tão especial que aparece nos jornais, em pesquisas e notícias, algoritmo. O que é um algoritmo? Na nossa vida real, de novo. Um algoritmo é um conjunto de instruções finitas e bem definidas, isso é muito importante, que um computador ou uma pessoa segue para resolver um problema ou realizar uma tarefa específica. Esses pontos que eu deixei em negrito são muito importantes porque são os conceitos fundamentais de um algoritmo. Aqui eu até coloquei um memezinho que tem um casal e a mulher fala: vai no mercado buscar um leite, se tiver batata, traz 4. E aí o cara falou: tinha batata, e ele trouxe 4 leites. Aqui nós temos um exemplo claro de falha de comunicação, onde ela quis dizer que era para ele trazer um leite e se tiver batata, trazer 4 batatas. Mas elas não foram bem definidas. Essa instrução, esse comando que ela passou para ele, não foi bem definido para essa tarefa específica. Lógico que nós conseguimos entender o contexto, mas para um computador isso não fica claro desse modo. Se você não for explícito nos seus comandos, o computador não vai executar a tarefa que você espera. Nesse caso aqui ela falou: vai no mercado e traz um leite. Se tiver batata, traga 4. Ela só tinha falado para ele trazer leite, então ele foi lá e trouxe os 4 leites, porque tinha batata no mercado. Entendeu? Bom, esse é só um dos exemplos, mas quando vocês estiverem mais habituados com programação e com computação no geral, vocês vão entender que isso faz muito sentido quando se trata de computadores. Eles são, entre muitas aspas, burros, e se a gente não explica detalhe por detalhe para ele, dificilmente ele vai conseguir executar o que nós esperamos. Portanto, um algoritmo é um conjunto de comandos, como eu expliquei anteriormente, que, quando dispostos de maneira correta, instrui a máquina, ou seja, o computador nesse caso, a realizar determinadas ações,
que foram previstas e escritas pelo programador. E aqui já surgiu mais um conceito que nós temos na computação, na programação, que é o papel do programador. Nesse caso, normalmente é o ser humano. Hoje em dia tem as IAs e etc, mas enfim, normalmente sempre tem um ser humano por trás, até para desenvolver as IAs, que é a pessoa quem escreve essas regras e faz com que o computador seja capaz de executar essas ações, com base nos comandos que foram escritos nesse algoritmo. Então, esse conjunto de comandos forma um algoritmo que dita as ações as quais o computador tem que realizar e cumprir para determinada tarefa específica. Então, exemplos de algoritmos do nosso dia a dia: receita de bolo, manual de instruções, vídeos de tutoriais. Todas essas são formas de comunicação em que alguém ou algo está te instruindo um passo a passo bem definido para você realizar determinadas ações para que você tenha um resultado esperado. Isso é um algoritmo. Portanto, o que é a programação? A programação é o processo de criar essas instruções, de escrever isso numa linguagem específica, como eu estou conversando com vocês aqui em português. Para programação, também é a mesma coisa. Você tem que conversar com o computador em uma linguagem que vocês dois entendam, mas que principalmente seja capaz de traduzir do seu português, ou inglês, ou enfim, de uma linguagem humana para uma linguagem de máquina. Para que, desse modo, o computador ou a máquina possa executar essas tarefas que você deseja que ela execute para você. É como você fazer um manual de instruções detalhados para o computador, desde tarefas mais simples até criar complexos aplicativos, sites e a própria inteligência artificial, como eu comentei anteriormente. Então, isso é a programação, no conceito mais básico que eu consigo explicar para vocês. Se ficarem dúvidas, com certeza pode deixar nos comentários, podem me mandar mensagens, eu vou sempre tentar ajudar e compartilhar conhecimento com todo mundo que tem interesse em aprender. Por fim, então, como eu disse anteriormente, aqui, uma linguagem específica. Os computadores também têm suas linguagens específicas, que nesse caso nós chamamos de linguagens de programação. Linguagens de programação são conjuntos de regras e instruções formais usadas por programadores para se comunicar com os computadores e dar-lhes as instruções para executar as tarefas. Foi o que eu disse anteriormente. Você fazer uma ponte entre a sua linguagem humana, português, inglês, espanhol, etc., para o computador. Alguns exemplos de linguagens mais famosas, nós temos aqui o Python, Java, C, Ruby, PHP, entre várias outras linguagens, mas todas têm o mesmo propósito, que você seja capaz de comunicar-se com a máquina e que ela execute as tarefas as quais você deseja que ela faça. Você, programador. E aí, vamos pular para mais um conceito, andando pequenos passos, subindo alguns degraus na escada, e agora vamos entender um pouco a diferença entre dado e informação, que são dois conceitos muito importantes também na programação e no desenvolvimento de algoritmos. Os dados são os registros brutos, sem contexto, enquanto a informação é o resultado do processamento, organização e principalmente o contexto desses dados. Então aqui embaixo eu coloquei um exemplo, 22. 22 é um número. Esse 22 significa alguma coisa para mim, para você? Não. Então isso é um dado. Tá lá, é um dado. 22 é um número, letra A é um dado, qualquer coisa. São pedaços de informações soltas no mundo. 22. Não simboliza nada, não quer dizer nada. Mas a partir do momento que esse 22 tem algum contexto, ou então ele foi passado por algum processamento, ele tem algum significado, isso se torna uma informação. Como, por exemplo, eu tenho 22 anos. Agora o número 22 fez sentido. Ele faz parte de um contexto maior e ele gerou uma informação, que no caso, eu tenho 22 anos. Deu para entender a diferença? Isso também é crucial para o desenvolvimento de algoritmos e para a computação no geral. Porque normalmente nós temos muitos e muitos dados, mas que sem um tratamento, um processamento adequado, eles são apenas dados. Você não consegue entender qual é o propósito dele. E aí, vamos para mais um conceito, então, o que são as variáveis? Eu gosto sempre de fazer essa analogia aqui com um armário de cozinha, onde fica fácil de todo mundo traduzir para o contexto do mundo real, das nossas vidas no dia a dia, para entender o conceito de variável na computação. Então aqui nós temos um armário de cozinha, como todo mundo conhece, com várias divisórias, gavetas, portas, e eu gosto de dizer que cada divisória dessa daqui é uma variável. Ou seja, ele é um espaço nesse armário
que é capaz de armazenar alguma coisa. Nesse caso aqui, eu tenho essa repartição aqui, superior dessa porta, aqui tem 4 potes. Então, eu digo que essa variável aqui, esse espaço de armazenamento, consegue salvar 4 potes. Assim como eu tenho essa outra divisória aqui, por exemplo, que ela é um espaço de armazenamento e ela tem um vaso de planta. Então, dentro desta variável, dentro deste espaço, eu consegui armazenar alguma coisa, um dado, que nesse caso é o vaso de planta. E assim para todas as outras divisórias. Um outro exemplo clássico também seria dentro de uma gaveta, que poderia estar naquele armário. Que eu tenho várias divisórias aqui, nesse caso uma gaveta de talheres, onde, por exemplo, aqui eu encontro 3 talheres, aqui eu encontro um talher também. Essa divisória aqui se encontra vazia. Então, cada espaço desse aqui eu considero como uma variável e dentro deles eu posso armazenar algum dado. Nesse caso aqui, talheres. Um exemplo clássico também são gavetas. Eu posso imaginar variáveis como gavetas. Nesse caso, nós temos 3 gavetas. Cada gaveta armazena algum tipo de vestuário. Camisetas, meias, shorts e assim sucessivamente. Então, onde eu tenho um espaço que eu possa armazenar algo, isso para a computação se traduz em variável. Utilizando então os termos um pouquinho mais técnicos, uma variável em programação é um nome, um identificador que aponta para um espaço na memória do computador, onde é possível armazenar um valor que pode ser alterado ao longo da execução do programa. Isso vai fazer mais sentido um pouco mais para frente, nos próximos vídeos que eu pretendo gravar, ensinando a programar e explicando como são os conceitos de programação na prática. Mas, a princípio, para o momento atual, pense nela como uma caixa, com uma etiqueta ali que armazena algum dado, como um número, texto ou outros tipos de informação. Aqui, então, nós temos 4 caixas. Veja que dentro dessa caixa eu tenho armazenado o número 4, aqui eu tenho armazenado o número 2,5, aqui eu tenho a letra A e aqui eu tenho a palavra hello. É estranho você imaginar, nossa, como que eu vou salvar 2,5 dentro de uma caixa? É meio hipotético, mas eu acho que deu para entender a ideia. A variável, portanto, é a caixa. Esta caixa ela vai ter um nome, uma etiqueta para ela, e dentro dela ela tem um valor. Então aqui, a caixa se chama myInt e dentro dela eu tenho o número 4. Era como se eu tivesse uma caixa chamada livros e dentro dela eu ia ter 4 livros, por exemplo. Bom, e aí, por fim, quais são os tipos de variáveis? Agora nós já estamos entrando, de fato, num conceito mais técnico um pouquinho, mas ainda bem básico, os tipos primitivos, vamos dizer assim, de variáveis. Nós temos, então, as variáveis, que são espaços na memória do computador, que são reservados para armazenar algum dado, certo? Dentro desse espaço, nós podemos gravar, por exemplo, dados numéricos, que nós podemos dividir em 3 categorias principais. Neste caso, a chamada de int. Ele armazena números inteiros. Simples assim. Eu quero salvar o número 2 na memória do computador. Muito provavelmente, eu vou utilizar uma variável do tipo int para salvar este número. Eu reservei um quadradinho lá na memória do meu computador, que vai ter esse número 2 gravado lá dentro. Quando eu precisar utilizar ele durante o meu programa, eu sei que vai estar nessa variável, e aí quando eu consultar, lá dentro vai estar salvo o número 2. Posso salvar o número 10, posso salvar qualquer número inteiro nesta tipagem de variável, inclusive números negativos, como eu tenho aqui os menos 123. Temos também outra tipagem, que é o float, que ele armazena números decimais. Isso aqui vem do inglês de flutuante. Como, por exemplo, 7,5. Os famosos números reais, ou números com vírgula, números quebrados. É para isso que o float serve, para salvar esses tipos de número. Então, 7,5 também pode salvar números negativos, como menos 220,76. É um número quebrado, portanto eu utilizei o float. Ou então aqui, o comecinho do número de pi, né? 3,1415,9. Também pode ser salvo no float. E nós temos uma outra tipagem que é o double. Ele tem a mesma função do float, só que ele consegue salvar dados com maior precisão. Então aqui eu coloquei o exemplo do pi também, onde eu consigo salvar muito mais casas após a vírgula, porque essa tipagem de variável é específica para essa função, de salvar números com alta precisão. Ficou claro? Eu espero que sim. Bom, uma outra tipagem então de variáveis são as variáveis chamadas de textuais. Hoje nós conseguimos salvar letras, símbolos, os famosos caracteres. Uma variável do tipo char, ela armazena um único caractere. Este caractere, por exemplo, pode ser a letra O, pode ser a letra L, pode ser a letra A,
pode ser um acento de exclamação, podem ser outros símbolos, mas contanto que seja um único símbolo. Então, aqui eu tenho um exemplo de 4 variáveis, 4 caixas separadas na memória, onde dentro de cada uma delas eu salvei um caractere. Então, ficou nesse exemplo aqui. Já uma string, ela é uma cadeia de caracteres, uma lista de caracteres, um conjunto de caracteres. Então, dentro de uma string, ele é um bloco maior na memória, onde eu consigo salvar tudo de uma vez. Normalmente nós utilizamos para textos, para frases, palavras completas. Neste caso, a string aqui, em vez de eu salvar separadamente dentro de cada caixa, eu utilizei uma caixa maior, onde eu salvo a mensagem inteira. Como, por exemplo, olá, tudo junto. Deu para entender? Eu espero que sim também. Bom, por fim, mas não menos importante, tem uma outra tipagem. Existem mais tipagens, mas para esse vídeo aqui ser um vídeo mais inicial, um vídeo mais básico, eu só fiquei com esses 3 tipos. Nós temos os tipos lógicos, os famosos booleanos, que nada mais é do que um valor binário, ou é verdade ou é falso. É o famoso verdadeiro ou falso para a gente salvar essas informações na memória também. Normalmente eles podem ser representados por 0 ou 1, mas tem uma tipagem específica para salvar o valor verdade e falso no computador. Nesse caso aqui, true e false. Isso é um ponto muito importante. Na computação e na programação, principalmente, existem vários termos conectados com a língua inglesa, porque é a linguagem universal dos seres humanos, né? Então, é muito comum encontrar comandos, as próprias linguagens de programação e os valores, as nomenclaturas, as sintaxes das linguagens serem muito referenciadas com a língua inglesa. Então, se você tem interesse em aprender programação, não significa que você tem que ser fluente e falar maravilhosamente bem. Não. Você só tem que entender alguns conceitos e se acostumar e se adequar a eles quando você for programar. Bom, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Já deu 17 minutos de vídeo. Eu acho que eu consegui explicar os conceitos mais básicos e triviais de programação. Eu não quero parar essa série por aqui, eu quero continuar essa escadinha de conhecimento para que a gente possa, quem sabe, programar, compartilhar com vocês o conhecimento em algumas linguagens de programação, resolver alguns problemas e assim sucessivamente. Se vocês tiverem dúvidas, ideias ou sugestões, por favor, peço que deixem nos comentários e eu me despeço por aqui. Eu sou o Reginaldo Neto e muito obrigado por me acompanhar em mais um vídeo.